Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, telespectadores. Nós vivemos esse mês, um mês festivo, as festas tradicionais de São João. São João, São João Batista, na verdade, talvez o mais tradicional santo desse mês, que foi comemorado no dia 24, próximo passado agora, mas que tem festas por todo o Brasil, especialmente no Nordeste, grandes festas, mas nós também no Rio Grande do Sul comemoramos os santos do mês de junho. Hoje temos a comemoração também de São João e São Paulo, dois irmãos que viveram em Roma no século IV, e que tem até uma certa, pode-se dizer, semelhança com São João Batista. E por que não dizer, tanto São Paulo e São João, que eram irmãos e que viveram no século IV, e São João Batista, poderiam ser inspiração para os políticos. São João Batista morreu por denunciar a verdade. São João e São Paulo, que se comemora hoje, também morreram por denunciarem a verdade. Os políticos devem denunciar a verdade. São João Batista, a grande maioria das pessoas conhece pela tradição até, que foi decapitado por dizer a verdade ao rei, por dizer a verdade ao rei Herodes. São João e São Paulo foram degolados por dizerem a verdade ao imperador, então, na época, Constâncio, filho de Constantino, que queria que São João e São Paulo negassem a sua fé, não proclamassem a verdade, mas queria que eles proclamassem a verdade do imperador, que eram os deuses romanos. São João e São Paulo, pelo contrário, anunciaram ainda mais a verdade e, por isso, foram degolados. São João Batista também. São João Batista, primo de Jesus, que veio para anunciar, preparar, São João Batista veio logo antes de Jesus, preparando os caminhos da verdade, foi decapitado. A informação é imprescindível para que se conheça a verdade. Para que nós tenhamos conhecimento do desconhecido, é preciso buscar a informação. E a informação deve ser verídica. Na doutrina do jornalismo, a doutrina do jornalismo aponta que o bom jornalista, deve informar e ou interpretar para educar, para anunciar a verdade. Que o bom jornalismo pauta-se pelo interesse público. E o interesse público também coincide com a necessidade da verdade. Caso contrário, a mentira, a falta de ética, levam, na verdade, ao engano. Nós tivemos, essa semana, o político, aliás, eu estava falando também antes, também deve anunciar a verdade. E, para informar a verdade, deve buscar informação, deve se atentar para os fatos e não fazer falsas denúncias. Nós tivemos essa semana, e já tivemos outros casos também, de se dizer mentiras, dizê-las novamente, fazendo até, muitas vezes, com que pareçam a verdade. E isso tem sido uma constante, temos visto algumas denúncias infundadas ou que não coincidem com a verdade. Mas tivemos uma grave denúncia nessa semana, em que o vereador, presidente da Comissão de Saúde,
chegava a dizer que a prefeitura, que o prefeito estava condenando as pessoas à morte, porque teria suspendido ou mandado suspender, através de um ofício, seja lá como for, atendimento de pacientes que necessitavam, né, de atendimento oncológico, né, pacientes que têm câncer, e que isso que era uma sentença de morte. A mentira também é uma sentença de morte, porque não é só o matar, né, tirar a vida de uma vez ou aos poucos, que acaba matando. A mentira fere também com a morte as pessoas. E não houve, na verdade, nenhum fato, nenhuma determinação, aliás, não existe o fato de terem sido cancelados exames ou cancelados atendimentos oncológicos. Então, esses fatos são graves. Seria o fato, se tivesse acontecido, e é o fato da denúncia inverídica. Por mais que não tenha se propalado aí pela mídia. Mas, inclusive, no site da Câmara chegou a ser publicada uma notícia, né, e que depois foi retirada. Mas é preciso que haja, pelo menos, uma explicação, que haja um pedido de desculpas, né, para que as pessoas não permaneçam enganadas, porque, senão, o fato cai no esquecimento e a irresponsabilidade de uma denúncia compromete o trabalho, compromete a vida, não só dos servidores, dos funcionários da Secretaria da Saúde, não só do prefeito, inclusive citado, né, como prefeitura, lógico, chefe de governo, né, o prefeito é o responsável, seria o responsável por um fato inexistente anunciado como verdade. Então, é muito necessário que nós sejamos... Vou dar uma parte para o vereador Anderson Garcia. Oi. Não, só para continuar no assunto, vereador Viana, inclusive na tarde em que foi publicada no site da Prefeitura, me ligou a superintendente Ana Costa, estranhando aquela publicação. Eu disse que eu ia ligar e perguntar o que estava acontecendo. O que eu acho é que dentro da Comissão de Saúde, ou em qualquer comissão, se há a denúncia, se ligue para a Prefeitura, se converse antes de se dar publicidade a um tema tão grave como esse. Porque não pode ouvir só um lado, vem chegar uma pessoa, faz a denúncia, dá publicidade e fica por isso mesmo. Não, antes de se dar publicidade, como nosso Poder Legislativo, vamos perguntar à outra parte realmente o que está acontecendo, para só aí, se for o caso, dar publicidade. Eu concordo com o senhor, acho que realmente foi irresponsável a publicidade dessa denúncia. No mínimo, deveria, antes de se publicar, ter escutado a Prefeitura. Eu concordo com o senhor. Obrigado, vereador. O exercício, na verdade, da política, assim como o exercício do jornalismo, né, ele deve ser realizado com responsabilidade, com imparcialidade, com ética, né, com o objetivo e com o respeito, mas com o objetivo, como eu dizia, de informar as pessoas, né, porque as pessoas e as instituições é que são os destinatários do exercício da política. Não é? Então, é muito necessário, porque assim, do modo como culturalmente nós vivemos a política, e, infelizmente, e sabemos que muitos políticos lutam contra essa cultura e tentam fazer uma nova cultura na política, a cultura da verdade, né? Mas é preciso realmente morrer pela verdade. Mas a mentira, pensam aqueles que denunciam com mentira, a mentira pensam que lhes dá vida,
que lhes dá sobrevida, mas a mentira não dá a vida. Pode dar uma sobrevida, mas, como sabemos, a mentira tem pernas curtas, né? E logo, a verdade, que não faz barulho. Aliás, nós vivemos num mundo do barulho, num mundo em que o mal faz muito mais barulho do que o bem, mas o bem acaba vencendo o mal, embora de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais sóbria, mas a verdade é que tem que prevalecer, e nós que temos à nossa disposição os meios de comunicação e que representamos e atentamos sempre para a população, e somos, é verdade, formadores de opinião, não podemos deixar de buscar a verdade para, então, poder falar sobre fatos para não comprometer a vida de todo mundo. Obrigado.